Bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, amém? Queridos, livro de Marcos, estamos ainda no livro de Marcos, tá? Conhecendo Jesus de verdade. O livro de Marcos é um livro que mostra para nós o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, e com isso nós vamos interagindo para o último estudo da semana, tá certo? Cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus nos alertando, alertou seus discípulos e também alerta nós no dia de hoje. Cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus falou. Vamos entender isso na Bíblia. Ver se Jesus está falando realmente do pão. Tá certo? Muito bem. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia e o pão de cada dia. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia que o Senhor tem concebido a todos nós e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos deu no dia de hoje. Bendita é a tua graça e a tua misericórdia e a tua bondade sempre, Senhor, para com teus filhos. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Jesus. Não temos como te agradecer, mas derrama sobre nós ainda o Espírito Santo, nos ajudando, fortalecendo, abrindo nossa mente, nosso coração, para compreender tuas santas palavras. Bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade, para todo sempre. Para mais um estudo das tuas santas palavras, cuidado com o fermento dos fariseus. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 11 a 13. Nós vamos ler assim. Marcos, capítulo 8, versículo do 11 ao 13. Está escrito. Né? Vamos lá. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e o pediram-lhe um sinal do céu. Os fariseus perturbando Jesus ainda, né? E falaram para ele, dá um sinal para nós então do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito, Jesus arrancou do íntimo do seu espírito, né, um gemido e disse, por que pedes desta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus virou as costas para eles. Ora, queridos, Jesus virando as costas para ele, queridos. O mesmo Jesus que foi solicitado e foi preocupado e se interessou tanto, né, em ajudar a mulher cananeia, pagã, né, que estava com hemorragia. Não, a mulher pagã, né, com a sua filhinha, que estava com espírito ruim, né? Ele foi menos tolerante com os hipócritas, os fariseus. Por quê? Os fariseus conheciam toda a verdade. Mas eles insistiam em viver no pecado, queridos. Tá? Considerando as obras de Jesus como se fossem as obras de Satanás. Amados, quantas pessoas não tem hoje na casa do Deus, fala de Deus, anda com a Bíblia na mão, mas não caminha na verdade? Nós temos que tomar cuidado com isso.
Porque existia um ser, e ele existe ainda, não foi acabado de uma vez ainda, que ele andou com a verdade, falava com a verdade, vivia com a verdade, caminhava com a verdade, mas ele não se afirmou na verdade. E até o nome dele Deus trocou. Deus deu 4 nomes para ele. 4 nomes. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Deus deu 4 nomes para ele e fala assim, ó. E foi expulso o grande dragão, primeiro nome. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, segundo nome. Que lhes chama diabo, terceiro nome. Satanás, quarto nome. O sedutor do mundo. Deus fala, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Você está entendendo? Deus deu 4 nomes para esse cidadão. Está entendendo? Pessoas que andou com ele, falou com ele, vivia com ele, tocava nele, andava com ele, mas não se afirmou na verdade. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ser o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, dando continuidade ao que ele estava fazendo, o que ele fez e continua fazendo até hoje, queridos. Intercedendo por nós. Muito bem. Isto deixou Jesus, sabe como? Muito triste. Por ele ser daquele jeito, aquele povo. Onde Jesus deixou e entrou no barco e foi para o outro lado. Virou as costas para eles. Agora, por que Jesus não usou seu poder para convencer aquelas pessoas? Por quê? Essa é a questão, né? Nos leva ao final do capítulo 3 de Marcos. Isso é uma questão muito grande que nós perguntamos. Por que Jesus não usou seus poderes para convencer aquelas pessoas? Essa questão nos leva, sabe aonde? Lá no capítulo 3 de Marcos, que nós lemos aí na lição, nas outras lições, em que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. É um pecado gravíssimo. Queridos, uma pessoa pagã, como a mulher cananeia, é muito difícil elas pecarem contra o Espírito Santo. Uma pessoa pagã, ela é mais difícil de pegar contra o Espírito Santo do que uma pessoa que conhece a palavra de Deus, queridos. Por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo, ele é voluntário, tá? Você tem conhecimento da verdade. E você peca porque quer pecar. Você sabe que está errando. Você entende? É difícil de uma pessoa pagã pecar contra o Espírito Santo. Ela não conhece bem a palavra de Deus. Ela tem a luz que ela recebeu. Mas os que conhecem, que andam com a Bíblia na mão, dentro das igrejas, tem que tomar cuidado, queridos. Portanto, os escribas doutores da lei, eles poderiam pecar contra o Espírito Santo muito mais facilmente, e foi o que aconteceu. Jesus deu as costas para eles e foi embora. Se os ouvidos e os olhos estivessem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas serão, vamos dizer, descartados, como tudo o que antes aconteceu. Eles queriam um sinal do céu, não era isso que ia convencer eles, tá? Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos. Por quê? Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Jesus tirou aquele povo do Egito. Jesus fez grandes milagres dentro do Egito para tirar eles de lá.
Jogou 7 pragas ali para Faraó se render e soltar o povo dele. E eles vendo tudo. Jesus abriu o mar. Jesus fez sair água da rocha. Jesus fez cair o maná do céu. Uma nuvem cobria eles no dia de sol para não queimar eles. Onde aquele povo ia, aquela nuvem estava por cima deles. De noite tinha uma coluna de fogo para clarear eles, aquecer eles. Queridos, povo que murmura, povo que condena, povo que reclama. É assim que nós somos também, viu? Tá chovendo ou não reclama? Demais. Tá fazendo sol ou não reclama muito? E assim vai, queridos. Então não são os milagres que vai fazer você aceitar Jesus. Porque se fosse isso, o povo de Israel não se perdia a metade ali. Que nem todos entraram na terra prometida. Marcos capítulo 8, versículo 14. Está escrito assim, vamos ler aí até o 21. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães e no barco não tinha consigo senão um só. Queridos, dá só uma olhada nos discípulos. Coração duro ainda. Pessoas do coração duro. Pessoas que ainda não reconhecem que Deus é Deus. Se isso acontecer com os discípulos, imagina com nós hoje. Imagina com a igreja de Deus. Então, sabe o que aconteceu? Jesus preveniu. Jesus dizendo, vede e guardai-vos o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles pensaram que Jesus estava falando do pão, que não tinha. E eles discorriam entre si, que não temos pão. Jesus, percebendo-lhe, perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes. Jesus quis dizer para ele, vocês não estão entendendo nada que eu estou falando. Estou falando do fermento dos fariseus, a hipocrisia dos fariseus. Mas eles não entenderam, e tendo os corações endurecidos, Jesus falou para ele, para todos eles, vocês ainda têm o coração endurecidos. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais, de quanto parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, 12. Já tinha esquecido do que Jesus fez. E quando parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Respondeu 7. Nós recolhemos 7. E ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Aqui, quando Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus, não estava falando do pão, estava falando das doutrinas erradas dos fariseus, tá? Estava falando da hipocrisia deles. Jesus, quando voltou para a região de Decápolis, e ali curou o surdo, e gago, Jesus ficou ali 3 dias. Lembre-se que Jesus esteve lá em Decápolis antes e foi expulso de lá. Porque ele tirou o demônio de um homem, e jogou aos porcos. Porque os demônios mesmo pediram. E ali eles expulsaram Jesus, porque morreu 2.000 porcos. Então eles preferiam os porcos do que Jesus. Expulsaram Jesus. Mas Jesus deixou uma semente lá, queridos. Aquele homem queria seguir Jesus, e Jesus falou, voltai e dizei a teu povo, dizei a tua família, dizei, espalhai para o povo o que o Senhor te fez. Jesus plantou uma semente. E olha só, quando Jesus volta, Jesus ficou 3 dias ali. E se dependesse deles, eles estavam até hoje lá. Entendeu? Jesus subiu a uma montanha e para lá foi a multidão. Ficou-se ao redor dele, trazendo os enfermos e aleijados e pondo aos pés de Jesus. E ele curou a todos.
e o povo pagão, como era ali, glorificou a Deus de Israel. E por 3 dias esse povo ficou ali, dormindo à noite e durante o dia. Queridos, ouvindo a palavra de Jesus Cristo e dando testemunho de suas obras. Você viu como foi diferente agora na volta de Jesus? Em Decápolis? Foi jogada a semente. É isso que nós temos que fazer. Ide, pregai o evangelho. Mostrai para as pessoas quem sou eu e que eu vou voltar e vir buscar todo mundo ainda. Fala para elas que meu sangue não foi derramado em vão. Eu comprei vocês com ouro do meu sangue, e as lágrimas de prata minha que caíram. Queridos, é isso que nós temos que fazer. No fim de 3 dias, acabaram com os alimentos que tinha, então Jesus não queria despedir com fome e chamou os discípulos para que lhe desse alimento. Mas novamente os discípulos mostraram incredulidade. Sabe por quê? Aqueles 5.000 que foram alimentados em 5 pães e 2 peixes eram judeus. Aí falou, Jesus fez aquilo lá porque o povo era judeu. Mas para esses pagãos aqui, vai fazer não. É tudo pagão. Mas lá em Decápolis era tudo pagão. O preconceito judaico ainda era forte no coração dos discípulos e eles responderam a Jesus, dizendo, de onde poderá alguém satisfazer o pão a toda essa multidão aqui no deserto? Obediente às palavras, trouxeram, Jesus mandou eles trazer, o que eles tinham. Era 7 pães e um pouquinho de peixes. E a multidão foi alimentada e ficou 7 grandes cestos cheios de sobras, de peixe, de pão, de tudo. E era 4.000 homens, além das mulheres e crianças, e foram assim revigorados. Jesus despediu cheio de alegria e reconhecimento. Não é bom quando você faz alguma coisa para as pessoas de bom, você não se sente aliviado, você se sente como se tivesse feito algo de bom, você se sente feliz. Jesus se sentia feliz em ajudar as pessoas. Não é verdade? Você não se sente assim? Jesus se sentia feliz. Jesus olha para os discípulos e fala, como vocês têm um coração duro ainda? É porque eles são pagãos, não têm o direito de comer, mas está tudo aqui em volta de mim, mesmo sendo pagão. Eles esqueceram o que Jesus tinha feito, alimentando 5.000 pessoas. Mas para eles era judeu, então podia alimentar. Os pagãos não. Coração duro. É assim que nós somos ainda. Cada milagre feito por Jesus Cristo, meu irmão, essa foi a segunda multiplicação dos peixes, tá? Dos pães, Dos pães, alimentando 4.000 pessoas. Tudo isso mostra que Jesus é o Messias. Ponto final. Queridos, o maior de todos os milagres, você sabe o que é? Você vê que não é os milagres que traz as pessoas a Cristo, porque eles esqueceram o que Jesus fez. Mas isso aqui que eu vou te falar traz você a Cristo. Sabe qual é o maior dos milagres? É a conversão, queridos, tá? É a libertação da alma, tirando das trevas para o reino da luz. Viu? Essa é a melhor conversão para Jesus Cristo. Porque os milagres nós esquecemos até às vezes que Jesus não fez para nós. Às vezes nós pedimos um negócio para Jesus, ele nunca vai dar na hora que você pede, e às vezes ele dá na hora. Mas tem coisas que não é na hora. Jesus está vendo que não pode dar na hora. E quando ele te dá, você nem lembra que foi ele que te deu. Amados, a inimizade contra Satanás não é natural do coração.
tá? A inimizade contra Satanás, meu irmão. E outra coisa, para nós falar aqui, ó. Não é o verdadeiro milagre que possamos libertar do cativeiro de Satanás. Não é os milagres que libertam a gente do cativeiro de Satanás. Sabe por quê? Olha só, a inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano. Não é. Eu vou repetir, amados. A inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano. A inimizade contra Satanás não vem do coração humano. É implantado pela graça de Deus. Viu? Toda vez que uma alma se converte, arrepende-se, pede perdão dos seus pecados, ama a Deus e guarde seus mandamentos e cumpre as promessas que foi feita para ele, que Deus mandou fazer, sabe o que acontece? Deus lhe dá um coração novo, um coração puro, como deu para Davi. Está entendendo, queridos? Porém, dentro de vós, um espírito novo, inabalável, um coração novo. Quando você aceita Jesus, uma vida coerente em Cristo é um grande milagre, viu? Esse é o grande milagre. É uma vida coerente, fazendo o que Deus manda. Esse é o grande milagre. Tá? Agora, em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus falou claramente que o fermento dos fariseus era a hipocrisia. Povo hipócrita. Povo hipócrita. Acusa, condena, né? Mas anda fazendo mais coisas erradas do que aquele que ele está condenando. Ou está fazendo a mesma coisa, porque pecado é pecado, não interessa qual for. As pessoas têm o costume de dizer: tá julgando. Tá julgando. Quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada e você fala: tá julgando. Só quem julga é Deus. Não, a Bíblia não diz que é condenado a julgar, sabia? A Bíblia não fala nada disso, queridos. Tá? Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, viu? A Bíblia não fala nada disso para você. Tá? Que é pecado, né, julgar. Tá bom? No livro de Marcos, Lucas e João, né? Vamos ver aqui. João, né? João 7, olha o que está escrito. Presta bem atenção. Aqui Jesus está advertindo uma situação, tá? Dos fariseus, tá? Os fariseus queriam matar Jesus. No coração deles, eles estavam querendo matar Jesus. Então, eu vou direto no versículo 24 do capítulo 7 de João. Jesus fala assim: não julgueis segundo a aparência. Não é pecado, não. Mas Jesus está dizendo: não julgue segundo a aparência. Aquela pessoa ali, ele é um homossexual. Não julgue ele porque ele é um homossexual. Mas avise ele que é uma prática errada que ele está fazendo contra o Deus de Israel. Contra o Deus que fez ele. Deus não fez ele para ser mulher. Deus fez ele homem. Então, Deus fala: não julgueis segundo a aparência. E olha o que Deus fala: não é pecado falar em julgamento, queridos. Deus fala: e sim pela reta justiça. Você não julga ele pela aparência, mas sim pela reta justiça. O que é justiça? Justiça é seguir a Deus. Você entendeu? Isso é justiça. Guardar os mandamentos de Deus, seguir o que Deus falou. O só assim está escrito, está na Escritura.
Então você não pode julgar ele porque ele é um homem sexual, mas você pode chegar para ele e falar, você está na prática errada. Se ele aceita sim ou não, já não é problema teu. Isso não é julgamento, queridos. Você não é obrigado a conviver com as pessoas que praticam as coisas erradas. Mas você deve repreender e falar. Por quê? Porque foi a boca do Senhor que disse, uma pessoa desse tipo jamais entrará no reino de Deus. Porque quando um homem decide a ser um homossexual, ele não está te afrontando. Ele não está mexendo com a tua família nem com ninguém. Sabe por quê? Ele está diretamente afrontando a Deus. Ele está dizendo para Deus, você não sabe fazer nada, você fez tudo errado. Eu gosto de ser a mulher. E Deus, quando ele escreveu na Bíblia, falou assim, que eis que tudo que ele fez era muito bom, não era bom. Pode ver na sua Bíblia, está dizendo que é muito bom. E ele está dizendo que Deus é um cara errado. Ele está afrontando a Deus. Então cabe a você não julgar ele pela aparência dele, mas cabe a você, Deus fala que você pode julgar ele, né? Pela palavra de Deus. Falar para ele que ele está errado. Isso sim. Não é ir lá bater nele, né, que nem acontece muito. Você não é obrigado a ir lá na parada gay. Mas você é obrigado a falar, que Deus mandou você falar. Você está aqui para isso. Seguir o rosto de Jesus. Fazer o que Jesus sempre fez. Ensinar o que é bom, o caminho da luz. Isso você pode. Tá? Meus queridos, veja o que aconteceu, né? Amados, a inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano. É implantada pela graça de Deus. Toda vez que você aceita Deus, né? Ele te dá um coração novo, uma vida coerente em Cristo, é um grande milagre. Agora, queridos, o que os judeus faziam era uma grande hipocrisia. Mas, queridos, a hipocrisia era um pecado, né, naquele tempo. E é também um pecado presente hoje nas igrejas, no povo de Deus. Não era só naquele tempo. Você entende? Esse pecado é sutil e enganador, chamado de fermento de fariseu, de hipocrisia. Quantas pessoas estão na igreja lá, né? Dizendo que segue a Deus e fora é outra coisa. Fala a verdade. Isso é hipocrisia. Não adianta nem milagre. Que nem não adiantou para os fariseus. Por isso que Jesus falou que não adiantava. Esse pecado é sutil e enganador, tá? O anelo da aprovação humana é o amor do próprio eu. Ou seja, as pessoas amam o próprio eu, ela não quer largar o próprio eu, não quer largar o mundão, as práticas do mundo. Ela não quer deixar o próprio eu de lado. E aí fica difícil estar do lado de Jesus. Isso é hipocrisia. Queridos, não temos que buscar nossa própria glória, tá? Mas a glória de Deus. Quando na oração Jesus sempre orava, ele dizia, Pai, glorifica o teu nome. É assim que Jesus orava. Essa era a tônica de Jesus. Pai, glorifica o seu nome. Isso nós devemos seguir. E falar a mesma coisa, queridos, também, na nossa vida. Para nós ter uma vida confortável com Deus, é dizer, Pai, glorifica o teu nome. Se era a tônica de Jesus, tem que ser a nossa também. O nome de Deus seja glorificado na sua vida, meu irmão e minha irmã. Tá? E também, ele nos manda andar como ele andou. Jesus sempre falou para nós andar como ele andou. Tá? E nisso que sabemos, que conhecemos, né? E devemos guardar os mandamentos de Deus. Andar como Deus andou é guardar os mandamentos de Deus.
e dizer nas suas orações: Pai, glorifica o teu nome. Não o meu, mas o teu nome. Que nós sejamos transformados e diga sempre: Pai, glorifica o seu nome em nossa vida e nos ensina a andar como Jesus andou e guardar os teus mandamentos como ele guardou. Aleluia, amém. Tá? Amém. Né? Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, meu irmão e minha irmã, né? E que possamos entender o que Jesus está querendo nos ensinar. Está bem claro na Bíblia, né? Muito claro, tá? Cuidado. Toma cuidado com o fermento dos fariseus. Isso é recado de Jesus. Cuidado. Que Deus tome conta de você onde você estiver. E que nessa semana, que esse estudo foi maravilhoso aqui do livro de Marcos, vamos continuar em Marcos. Temos muitas coisas para mostrar de Jesus. Jesus, aliás, tem muitas coisas para mostrar para nós. Essa que é a verdade. Né? E aí a única coisa que eu tenho que dizer para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha boca, usa a mim para falar em teu nome. Assim você tem que ser. Toma cuidado. O fermento dos fariseus. Uma vida coerente em Jesus, você viu que não foi através dos milagres que ele fez. Porque esqueceram de quem era ele e o que ele tinha feito. Os próprios discípulos que andavam, viviam com ele, tocavam nele, dormia com ele, era desse jeito. Tu imagina hoje, como que é hoje na casa do Senhor. Fala para mim, meu irmão. Me ajuda aí, tá? Muito bem. Que Deus tome conta de vocês onde você estiver. E que a graça do nosso Senhor seja derramada sobre você e sua família. Aleluia. Quero orar com você. Vamos lá. Senhor nosso Deus, pela tua graça e bondade, te agradecemos por esse estudo maravilhoso, Senhor. Que o Senhor tem nos mostrado e tem nos ensinado para não viver em hipocrisia. Obrigado, nosso Deus, pelos teus ensinamentos. Obrigado pelas tuas santas palavras derramadas sobre nossa cabeça, sobre nosso coração. E que o Espírito Santo continue trabalhando na minha vida e na vida dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde eles estiverem. Porque sabemos que o reino está perto, o teu reino está chegando. Sabemos que o Senhor está bem perto e vai voltar. Obrigado, meu Senhor, nosso Deus, por o Senhor não esquecer de nós aqui e deixar tuas santas palavras direcionando, mostrando o caminho da luz. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. E em breve nós vamos o ver descendo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia! Que bendita esperança o Senhor deu para nós. Que o Senhor vai voltar e vai nos buscar. E eu creio nisso. E sei que isso vai acontecer. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Fica com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de vocês e das suas famílias. Amém? E até a semana que vem, para nós estarmos juntos, né? Estudando ainda o livro de Marcos, conhecendo Jesus, né? E Jesus mostrando para nós como nós tem que ser. Amém? Tchau, pessoal. Dá um like, dá um joinha, compartilha, né? @João Celestino 3074, tá bom? Vamos junto nessa daí, mostrando para as pessoas. Pouco like, poucos inscritos. Se inscreve aí. Para a palavra de Deus espalhar, a semente espalhar. Lembra que Jesus fez em Decápolis? Foi lá, jogou uma sementinha só. Espalhou na cidade. Você fazendo isso, compartilhando com as pessoas, dando um like, dando um joinha, se inscrevendo no canal, @João Celestino 3074.
Sabe o que acontece? Você está espalhando a semente. E a recompensa vem lá do alto, não vem das montanhas, queridos. Fica na paz do Senhor. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Tchau.